Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu quero começar esse vídeo de hoje fazendo um agradecimento especial para você, meu seguidor que está inscrito no meu canal e que ajudou para que essa semana nós atingíssemos essa marca dos 1 milhão de inscritos. Obrigado, foi comemorado com muita festa isso aqui, né, entre a equipe de marketing, o pessoal que filma, que edita, que bota o vídeo aí para você com todo amor e com todo carinho. A gente prepara isso toda semana e esse número de 1 milhão, a gente não estava perseguindo ele por questões de ego ou para achar assim, estamos famoso, de forma alguma. O canal do YouTube ele tem como propósito entrar na sua casa, invadir a sua casa, levando informação que vai com certeza impactar de forma positiva na saúde de cada um de vocês. Então, quando a gente viu esse númerozinho ali com 6 zeros depois da vírgula, poxa, foi muito emocionante entender que 1 milhão de pessoas já puderam receber, de certa forma, algum tipo de informação que vai impactar lá na frente, na longevidade com muito mais saúde. E aí, então, já que a gente está aqui falando sobre isso, né, sobre o objetivo do canal, essas informações que tem como propósito ajudar você a envelhecer bem, envelhecer com autonomia, com memória, com energia vital, com massa muscular. Então vamos falar hoje. Hoje o vídeo não é de bioquímica. Eu sei que vocês gostam quando eu sento a caneta aqui no quadro, mostro rotas metabólicas, mas hoje eu trouxe aqui um esclarecimento sobre coisas que me perguntam. Eu percebo que nos meus directs, no próprio YouTube, nos comentários do YouTube, as pessoas falam assim, Samuel, eu tenho seguido bastante médicos aí em redes sociais e muito se fala sobre medicina da saúde. Me explica um pouco melhor o que é isso? Isso é uma especialidade médica? O que é essa tal de medicina da saúde? Então assim, vamos lá. O vídeo de hoje é explicativo e ao mesmo tempo reflexivo. Eu digo reflexivo porque vai convidar você a pensar um pouquinho sobre alguns aspectos que eu vou trazer aqui, tá? Então assim, a título de informação, isso aqui não existe, medicina da saúde não é uma especialidade médica. Nenhum médico faz um treinamento de formação como residência, né? Não é uma residência, não é um título de especialista. Acontece que por muito tempo houve uma tendência quase que unânime em alguns países do mundo de que a medicina fosse praticada com o olhar para a doença. Como assim, Samuel? Medicina não é uma coisa para doença? Sim, existe toda uma abordagem que nós médicos aprendemos na faculdade para atuar quando o paciente está doente, quando ele traz para nós uma alteração de exame, uma dor, uma queixa, um sintoma, um sinal, e a gente é treinado a pensar como resolver aquele ponto, aquela doença que o paciente está trazendo. Só que isso não deveria ser a base da medicina. A base da medicina, eu gosto muito de escrever isso no meu quadro durante as minhas consultas, eu pergunto para as pessoas assim, qual é a função do médico na sociedade? O que você acha? E as pessoas falam assim, eu acho que é uma pessoa treinada para curar a doença. E eu não gosto disso, porque para mim seria como se eu falasse que o dentista é a pessoa treinada para arrancar dente. Qual é a função do dentista na sociedade? Arrancar dente. Não, não pode. O dentista ele tem que ser a pessoa a promover saúde da boca. Da mesma forma, a função do médico ela deve ser promoção de saúde. O médico tem que ser um promotor da saúde. E por isso que a gente fala que essa medicina que promove saúde, ela é chamada hoje, né, de um olhar de uma medicina da saúde, né, que é aquele médico que ele não se contenta em pegar o paciente e ver que ele não tem nenhum sintoma, que ele não tem nenhuma alteração e simplesmente olhar para o paciente e falar assim,
Olha, seu João, teu check-up desse ano deu tudo certo. Volta o ano que vem para um novo check-up. Isso não é um olhar de quem está promovendo saúde. Isso é um olhar de quem está passivamente aguardando, expectando a doença chegar. Para daí sim, quando a doença chegar, a gente abordar o paciente com algum tratamento. E aí a gente chama isso de medicina da doença, né? A medicina da doença é essa que aguarda passivamente a doença para poder fazer um tratamento. Samuel, mas então o que é o certo e o que é o errado? Não é questão de certo ou de errado. O correto é trabalhar voltado para a saúde, promovendo a saúde, mas entendendo que nem sempre a medicina não é matemática. Eu não posso afirmar para você que um paciente que faz atividade física todos os dias, que está com o corpo numa composição corporal saudável, que ele dorme bem, que ele ingere bastante água, a alimentação dele é natural, é saudável, eu não posso afirmar que esse cara nunca vai ter uma doença. Ele está trabalhando com probabilidade e estatística. Então a probabilidade de que ele venha desenvolver uma doença, como um diabetes, como um infarto, como um Alzheimer, a probabilidade é muito menor. Mas se ele vier a manifestar algo assim, aí a gente atua na doença. Então, uma medicina tem que complementar a outra. O que a gente não pode fazer é ficar o tempo todo esperando para só começar a mudar alguma coisa na vida do paciente quando ele já está doente. Bom, então assim, eu estou aqui falando, né? Olha o que eu falei para vocês. Diabetes é uma doença, Parkinson é uma doença, Alzheimer é uma doença. Eu já fiz até um vídeo aqui, na verdade, contradizendo o que eu acabei de falar, né? Um vídeo onde eu falei, doenças não existem. Por quê? Porque se eu for olhar o pé da letra, o Parkinson, o câncer, o Alzheimer, eles não deveriam ser enxergados como doença, e sim como manifestações de um corpo adoentado, de um corpo que já perdeu o seu equilíbrio metabólico, que a gente chama de homeostase, e quando perde esse equilíbrio metabólico, essa fisiologia, preservação da fisiologia, algumas coisas começam a se manifestar. E erroneamente nós chamamos isso de doença, quando na verdade deveria chamar isso de sintomas de uma doença, que seria o corpo que está oxidado, um corpo que está inflamado. E aí eu quero convidar vocês aqui, eu sei que sempre que eu converso com alguém e eu usar uma metáfora ou uma analogia, fica muito mais fácil de entender e de lembrar depois. Então, diante desse cenário que eu estou descrevendo aqui para vocês, eu estou falando que doenças não existem, né? Que na verdade existe uma única doença no mundo, né? Claro, eu estou forçando aqui, tá? Mas qual seria essa doença que seria causadora de tudo isso que a gente vê aí que está tirando a qualidade de vida das pessoas? Essa doença aqui, ela pode ser chamada de inflamação de baixo grau. Já ouviram esse termo? Inflamação de baixo grau ou inflamação silenciosa, ou também chamado de inflamação subclínica. Olha quanto termo para falar da mesma coisa. Também posso falar que essa doença, eu posso chamar ela de um estresse oxidativo? Posso. Por quê? Porque sempre que eu tenho uma inflamação de baixo grau, eu também tenho um estresse oxidativo. Inflamação de baixo grau, inflamação silenciosa, inflamação subclínica pode ser totalmente assintomático, ou seja, sem sintoma nenhum. O paciente não tem sintoma nenhum, mas o corpo dele está inflamado, por isso que é de baixo grau, ou por isso que a gente chama de silenciosa. E esse corpo inflamado, ele se torna um terreno biológico maravilhoso para doenças se manifestarem, ou para sintomas se manifestarem, né? Sintomas como, por exemplo, um câncer no intestino, um câncer na mama. Então, aqui está a doença. E quando o paciente começa a manifestar, então, aqui, câncer, diabetes,
hipertensão arterial sistêmica, demência, olha aqui, tudo isso começa a demência a se manifestar por conta de um corpo que está adoentado. E uma das coisas que me chama a atenção é que assim, existem cada vez mais médicos especialistas na doença. Então, por exemplo, o médico especialista em diabetes mellitus, que é o endócrino, né? O endocrinologista, ele se especializou na endocrinologia e dentro da sua especialidade ele fez uma subespecialidade onde ele só trata diabetes. O que ele estuda? Ele estuda o diabetes. Posso ter um médico que se especializa em câncer, né, que é o oncologista, e aí ainda dentro dessa especialidade ele pode ter uma subespecialidade, né? Ele pode ser especialista em câncer de mama, só mama. Então ele também vai passar a estudar só a doença. E eu tive uma consulta, coisa de 6 ou 7 meses atrás, com um paciente. Eu vou contar essa consulta para vocês, tá? Porque assim, geralmente hoje, quem chega até o meu consultório são pessoas que me encontraram em rede social, seja no YouTube, seja no Instagram. Então essas pessoas, elas já sabem tudo isso que eu falo, essa abordagem que eu tenho. Então quando chega e senta na minha frente, fica muito fácil de conversar. A pessoa já entendeu isso aqui tudo, já entendeu sobre medicina da saúde, sobre medicina da doença. Só que teve uma consulta, isso aí, 7 meses atrás, onde um grande amigo meu me ligou e falou assim: Samuel, eu preciso que você atenda um amigo meu que está passando por uns perrengues aí, ele está com algumas coisas, algumas alterações de exame no que diz respeito ao sistema imunológico dele, está com o sistema imunológico muito bagunçado e ele está meio perdido. Você tem como conversar com ele? Falei, lógico que tenho. E aí então, esse amigo do meu amigo marcou consulta e veio até mim. Vamos dar nome aqui, Zé, vamos chamar ele de Zé, tá? Não é Zé, mas a gente está dando um nome lúdico aqui para ele. E aí o Zé veio até mim e nos primeiros 5 minutos de consulta eu percebi que ele não entendia absolutamente nada da linguagem que eu falava, né? Ele nunca tinha pensado que a alimentação podia impactar na saúde dele, que os hábitos podiam impactar. Ele estava realmente sendo assistido apenas com o foco na doença dele, né? E aí ele estava ali falando para mim e dizendo assim que ele já tinha passado nos maiores experts, né, daquela doença dele. Então ele falou assim, nossa, eu já passei no Papa dessa doença lá no Albert Einstein, em São Paulo, eu já fui para os Estados Unidos e eu me consultei com o bambambam dessa doença. E eu estava aqui só pensando como é que eu vou explicar para esse paciente que até agora ele só procurou médicos que estudam a doença dele, mas que talvez esses médicos não estudem a saúde, né? Porque no momento que você melhora a saúde, aquela doença talvez ela perca força, talvez ela comece a regredir. Mas se eu ficar só olhando, eu vou usar um exemplo do diabetes, né? Por exemplo, se eu entender que agora que o paciente está diabético, o que eu tenho que estudar são todos os fármacos que podem ser utilizados no manejo da glicose, como por exemplo, eu posso usar glibenclamida, eu posso usar tiazolidinediona, eu posso usar metformina, existe o Saxenda, existe o Forxiga, existe liraglutida. Se eu ficar estudando todos esses fármacos, eu estou estudando o quê? A doença. Eu só estou estudando a doença. Eu não estou parando aqui para pensar, por que esse cara ficou diabético? O que eu posso fazer com esse paciente para trazer ele de volta para aquele patamar antigo dele, onde ele não era diabético, porque ele não nasceu assim. Ele não era diabético, alguma coisa levou ele para aquele lugar. Como é que eu trago ele de volta para o lugar onde o diabetes não existe? E aquele paciente estava me contando que ele procurava os médicos que tinham maior expertise na doença dele. E é óbvio que eu
falei para ele, continua nisso, você tem que estar cercado por pessoas que estudem a tua doença. Eu confessei para ele, eu falei, olha, eu não tenho expertise nessa tua doença aí não, de forma alguma, não é o meu foco, eu não tenho esse foco em estudar essa doença. Mas aí eu tive a sacada de perguntar assim para ele, você procurou os melhores médicos especialistas na doença, mas e você já procurou algum médico que entenda de saúde? E eu vi que ele me olhou com uma cara assim, meio chocado, uma mistura de surpreso com também, tipo, em dúvida, o que eu estava querendo falar. E aí então eu vim explicando para ele e eu tive que usar algumas analogias e algumas metáforas que fizeram isso aqui ficar mais fácil. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu acho até que eu já comentei isso em vídeo, mas nunca é demais repetir, né? Já são mais de 200 vídeos, a gente pode repetir algumas coisas. Por exemplo, se eu falar assim, ó, escuro, o escuro. Perguntei para o paciente, falei, Zé, você acha que existe o escuro? E ele falou, é claro que existe o escuro. De noite, quando eu vou dormir, eu apago a luz para ficar no escuro. Eu disse, muito bem, você acabou de dar a resposta, escuro não existe. O que existe é a ausência de luz. Então, quando eu tenho a ausência de luz, eu tenho o escuro. Logo, escuro não existe. Aí eu perguntei para ele, você acha que o frio existe? E ele disse, lógico que existe o frio. E aí eu disse, não, não tem não. O que existe, Zé, é a ausência do calor. Do calor. Quando o calor vai embora, o que sobra é o frio. E aí o Zé já estava meio me olhando com uma cara assim, onde é que esse médico quer chegar? Zé, existe doença? Não, não existe doença. O que existe é a ausência de saúde. Quando existe falta de saúde, logo existe a oportunidade de que a doença se instale. Então, como é que eu enxergo esse ato de estudar freneticamente a doença? Como que eu enxergo? Por exemplo, escuro. Aqui a gente está no claro, estamos no claro, filmando. Porventura, queimar a lâmpada, estourou a lâmpada, ficamos no escuro. O que seria um profissional que estuda o escuro? É o cara que não vai vir aqui trocar minha lâmpada, não vai vir aqui arrumar o curto-circuito. Ele vai vir aqui me ensinar como que eu posso, da melhor forma possível, me locomover dentro da minha sala, no escuro, sem me bater na mesa, na cadeira. Então ele vai me ensinar algumas técnicas que as pessoas que não têm visão, né, os cegos, eles usam, né? Eles contam o passo, eles sabem como ir para um lado, como ir para o outro. Então, estudar o escuro seria isso. Seria não se preocupar em trazer a luz de volta, não resolver o curto-circuito, não trocar a lâmpada, mas aprender a viver no escuro. Aprender como que eu posso viver da melhor forma possível dentro do escuro. Da mesma forma, o frio. Aqui, Porto Alegre, a gente está no inverno. Aqui dentro dessa sala, estamos com um aquecedor ligado, está quentinho, está gostoso. E se esse aquecedor queimar? Eu posso arrumar o aquecedor ou eu posso contratar um especialista em frio. Então ele vai vir aqui e ele vai me ensinar como que eu faço para não passar frio dentro dessa sala gelada. Então ele vai me ensinar a usar luvas, botar um casaco de pele, um cachecol, uma touca. Ele vai me ensinar como eu posso trabalhar essas questões todas, exceto a que seria mais lógica, que seria resolver a calefação aqui, entendeu? E quando eu tenho um paciente, por exemplo, que aumenta a sua circunferência abdominal, ele tem mais gordura visceral, ele tem mais barriga, automaticamente ele começa a ter perda da saúde, e a perda da saúde vai trazer aqui a resistência insulínica ou diabetes mellitus, vai trazer a hipertensão arterial sistêmica, vai trazer o aumento do colesterol, vai trazer o aumento do triglicerídeo. E aí, o que eu faço? Eu
tento aprender a viver no escuro e no frio? Ou eu resolvo e trago calor e claridade para esse ambiente? Eu vou aprender a medicar o paciente para ele ficar para o resto da vida tomando remédio para controle de glicose, de hipertensão e de colesterol? Ou será que eu tiro ele dessas trevas e faço com que ele volte a ter saúde? E uma vez que ele tenha saúde, ele já não vai mais precisar a trabalhar com o manejo da doença. É isso que eu quero convidar vocês para refletir e entender o que é essa visão diferente, né, que tanto se fala hoje como medicina da saúde. Isso tudo parece lógico, parece óbvio, mas aposto que você conhece pessoas que não pensam assim. Pessoas que já estão tomando medicamento para gastrite há 10 anos e não mudaram a sua alimentação. Pessoas que estão tomando remédio para o colesterol, mas não são capazes de subir numa esteira, de subir numa bicicleta, de caminhar todos os dias. Pessoas que não valorizam a sua saúde. Bom, pessoal, como eu disse, hoje era um vídeo para convidar vocês a refletir um pouquinho sobre os nossos hábitos, sobre essa nossa mania de buscar sempre a Magic Pill, né? Aquela pílulazinha mágica que você toma e que tá tudo certo, não precisa mudar nenhum hábito, continua fazendo tudo como estava fazendo. Isso, na verdade, é ingenuidade. Gente, mais uma vez eu quero agradecer você por estar aqui comigo, por estar inscrito no meu canal. Eu quero agradecer por ter ficado até o final desse vídeo. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber aquela notificação toda semana, segundas e sextas-feiras, um vídeo novo aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link onde você pode se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Meu muito obrigado.